Tum, 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 tananana. Essa música é muito boa. Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Everton aqui. E hoje vamos falar do Superman de 2025, um filme que vai muito além da superfície. O Homem de Aço não carrega apenas super força, mas um peso imenso, um sacrifício que poucos suportariam mantendo sua essência intacta. E isso aponta diretamente para Jesus. Então fique comigo, porque vamos explorar o subtexto profundo de Superman e da Palavra de Deus. Afinal, não se trata apenas de salvar o mundo, mas de salvar a si mesmo também. Mas antes, se você é cristão e gosta de filmes e séries, seja bem-vindo ao Fé e Sétima Arte. Por aqui, analiso filmes e séries com um olhar cristão. Meu intuito é fazer você refletir sobre aquilo que você assiste. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fala aqui nos comentários qual o seu filme favorito para eu poder analisar por aqui também, beleza? Vamos lá. Não tem como olhar para o Superman e não ver Jesus. É quase um clichê, mas isso acontece porque ele foi criado para ser assim. A inspiração dos criadores foi claramente uma figura messiânica. Clark teve uma criação protestante, onde aprendeu valores e preceitos que moldaram seu caráter, principalmente para agir como herói. Mas além disso, há outras conexões bíblicas. Por exemplo, ele foi encontrado pelos Kent, assim como Moisés foi achado no rio Nilo. E outra semelhança, quando jovem, Clark já possuía poderes que mantinha em segredo, como o jovem Davi, que enfrentou um urso e um leão para proteger suas ovelhas, mesmo sem reconhecimento. Superman, ele é no fundo um reflexo de vários homens de Deus que carregavam um chamado silencioso até despontarem no momento certo. Em Superman de 2025, dirigido por James Gunn, o Clark Kent ele não é mais um novato. Ele já está no planeta diário tentando ser humano enquanto lida paralelamente com o peso de ser o herói que o mundo inteiro espera. Porém, Lex Luthor, um vilão extremamente conhecido do Superman, ele é ardiloso, então ele manipula o mundo inteiro para pintar o Superman como uma ameaça para o planeta. E além disso, se não bastasse, tem o martelo da Borávia, que deixa o Superman no chão, literalmente. Dá uns pancadão bem forte, é bem interessante. Mas esse é um filme que não esconde as cicatrizes do herói. É um filme em que ele enfrenta escolhas impossíveis, como, por exemplo, salvar Borávia e Jarampur de uma guerra, enquanto ele poderia perder a sanidade mental dele. E por conta disso, ele passa a ser visto como um tirano ou um intermediador não solicitado dos Estados Unidos. É como se ele fosse um xereto, intrometido, só porque ele tem superpoderes, só por conta disso. Mas a gente vai trabalhar mais isso. Então, assim, essa escolha dele de evitar a guerra entre Borávia e Jarampur é heróico, é um ato heróico de fato, porque ninguém gosta de guerra. Mas, por conta disso, ele é pintado como um tirano, como alguém que tem um poder exacerbado e pode usar isso pro mal, enfim, ele é pintado como um vilão pelo Lex Luthor, e isso deixa ele muito solitário. Embora ele tenha feito um ato heróico, ele teve uma consequência que foi solitária. E é aí que a Bíblia entra, porque solidão e sacrifício tem tudo a ver com a cruz de Cristo. No filme, o Superman carrega o mundo nas costas, mesmo sendo rejeitado. Ele sangra, ele cai, mas se levanta por algo muito maior que ele. Isso é por Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Jesus foi o maior exemplo de sacrifício, levando o peso do pecado por todos nós, mesmo sendo chamado de homem de dores em Isaías 53:3. Quando Jesus está no Getsemane, ele sofre, ele chora, ele cai de joelhos e ora em tom de desespero. A humanidade dele foi testada naquele momento. Porém, ele venceu. Ele se manteve firme e cumpriu com seu propósito. E esse é o ponto. Ele salvou a si mesmo, pois permaneceu fiel à sua essência, mansa e justa, mesmo sob pressão.
Entendam aqui que quando eu falo que ele salvou a si mesmo, não é que, pelo amor de Deus, entendam aqui o contexto do que eu tô dizendo, tá bom? Não vão pensar que, Jesus salvou ele mesmo, precisava de Deus, coisa assim, não. O propósito não é um embate teológico, tá bom? Mas para vocês terem entendido, quando eu tô falando aqui, ele salvou a si mesmo, é porque se ele não tivesse sido fiel, ele estaria condenado pela desobediência, enfim, assim como todos nós, tá bom? Então vamos lá. Quando o Superman resolve impedir a guerra iminente entre Borave e Jarampur, ele é questionado, maltratado e julgado por diversas pessoas. Mas ele não muda sua convicção. Ele sabe que o que ele fez era o correto a ser feito e ele se mantém firme, assim como Jesus se manteve. O Superman de 2025 não é Cristo, mas reflete essa ideia. O que você faz quando o mundo te odeia por fazer o bem? Eu sei que você já sentiu isso. Eu sei que você foi alguém que tentou agir do jeito certo e foi julgado. Mas a Bíblia nos lembra que o sacrifício não é em vão, mas exige coragem para continuar. No começo desse ano eu comprei um carro, mas foi uma escolha péssima de carro. Era um Renault de 2004. Ele tinha problema nos vidros, nas travas, nas correias, na bateria, no tanque de combustível, porque aparentemente estava furado, então eu mandava completar e aí transbordava e vazava um monte de litros e eu perdia uma grana quando eu abastecia assim. E ainda por cima tinha um GNV que nem funcionava direito. Terrível o carro, terrível, terrível, terrível. Depois de tanto gastar com esse carro, o que eu pensei? Eu desisti de tentar mexer nele e decidi vender. Porém, eu sabia que eu não poderia vender sem falar das mazelas que tinha naquele carro. Eu disse a mim mesmo que eu não enganaria ninguém como eu fui enganado pelo vendedor. Muitas pessoas disseram que eu fiz errado e até me zoaram por conta disso, dizendo que no mundo dos carros é assim que funciona, que eu deveria ter empurrado esse carro para outra pessoa do jeito que tava, sabe? Ter pego o dinheiro e ter ido embora, mas eu não consegui fazer isso, eu sei que era errado fazer isso. Então, resumindo, eu levei em uma agência de venda rápida de veículos aqui na minha cidade, mostrei o carro sem esconder os defeitos, conversei com o comprador e fechamos o negócio. Eu peguei menos da metade do que eu paguei no carro. Menos da metade. Mas por mais que eu tenha saído no prejuízo, a minha consciência tá clara e limpa. Eu fui humilde em aceitar o meu erro, porque eu deveria ter pesquisado e procurado mais pelo modelo, por outro carro, mas não. Eu fui na emoção. Eu me desesperei e comprei na emoção mesmo. E esse foi o meu erro. Agora, eu não acho que seria justo passar esse carro com essa série de problemas que eu comentei com vocês para uma pessoa inocente que tá pensando em usar o carro para curtir com a família e tudo mais, como era a minha intenção também. Como eu sofri com isso, eu não queria que outra pessoa sofresse com isso. Por isso que eu aceitei tomar esse prejuízo aí e é isso. Eu durmo tranquilo, graças a Deus, porque eu sei que outra pessoa não vai sofrer por conta disso. A pessoa que comprou o carro já pegou sabendo dos problemas e pagou muito abaixo justamente por conta disso. Então, como está escrito em Provérbios 10:9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. E é isso. Eu percebi que o sacrifício não é sobre receber aplausos, mas sobre ser fiel. O Superman me fez lembrar que, às vezes, ser herói é só continuar, mesmo quando ninguém entende. E você, já sentiu o peso de fazer o certo, mesmo estando sozinho? Me conta aqui nos comentários. Meus queridos, Superman de 2025 não é só um blockbuster. Ele é um lembrete de que ser herói é carregar um peso que poucos entendem. A Bíblia nos mostra que Jesus fez isso primeiro e nos chama para fazer o mesmo. Sacrificar, persistir, mesmo na escuridão. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês. O que você está sacrificando por aquilo que você acredita? Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e manda pro seu amigo que, assim como você, é cristão e gosta de filmes e séries. E antes de você ir embora, clica aqui do lado para assistir a minha análise sobre o filme do Quarteto Fantástico de 2025, ou clica aqui do outro lado para você entender por que você não deveria assistir a série The Chosen, que eu te vejo lá. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até já!